Glória a Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 8, está nessa manhã. O capítulo 8 tem muitas maravilhas, né? Louvado seja Deus. E Jesus, no capítulo 8, no versículo 12, ele nos menciona na sua santa poderosa palavra, que está escrito, e ele diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em concordância com esse texto, nós viemos aqui para Mateus, no capítulo 5 e no versos 14. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai nos afirmar assim: e vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Aí em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 12, né? Glórias a Deus. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 12. Diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentio, para que naquilo que falam contra vós outros, como os de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, e glorifique a Deus no dia da visitação. Então, quando nós recebemos, glória a Deus, aleluia, esta luz, louvado seja Deus, que resplandece sobre nós. Outra hora nós estávamos nas trevas, mas a luz resplandeceu, né? Glória a Deus, aleluia. Então, seguir Jesus suplica uma transformação de vida. No livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que quando nós começamos a seguir, ser clareado e agraciado pela essa luz, pela maravilhosa presença, a Bíblia diz que ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. Então quer dizer, ele cura, ele liberta, ele restaura. Então Jesus era completamente consagrado ao Pai. Se eu for ver lá em João, capítulo 22, 12, versos 23 e 26, ele era consagrado, ele era humilde. Jesus era muito humilde. Jesus participava do sofrimento das pessoas, né? Eu quero ver hoje quem quer participar do sofrimento das pessoas, hein? Quem? Só o amor dele, né? Só Jesus é que tem essa capacidade, porque ele mesmo diz, né? Glórias a Deus, aleluia. 11:28 de Mateus, muito conhecida essa passagem: vinde a mim todos que estou descansado, sobrecarregado e oprimido, porque o meu fardo é leve, e eu os aliviarei, e aprendei de mim, que sou humilde de coração. E esse ensinamento, essa graça que nós alcançamos é através desse grande e verdadeiro amor que ele tem para conosco. Daí ele diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, né? Para brilhar é o brilho, mas esse brilho quem dá é ele, né? E tem pessoas que querem se brilhar, quer se exibir, mas não, quem dá o brilho é ele. Quando ele dá o brilho, né?
Aí as pessoas veem as boas obras. Vê as boas obras. Quando as pessoas veem as boas obras e veem a tua fé, a tua conduta, né? O nosso Pai que está nos céus, ele é glorificado. Pedro também disse da mesma forma, né? Ele é glorificado. Então a maior pregação é o seu testemunho. É o seu testemunho de vida. O seu testemunho é que vai fazer a diferença. O seu testemunho, aonde você andar, testemunho de vida, começando logo dentro de casa, dentro lá, no meio da sua família, porque o ministério começa dentro lá, começa dentro da família, certo? Tem que tirar a mágoa, tirar rancor, tirar ódio, tirar as brigas, as contendas, porque você não está mais nas trevas. Você não é mais filho das trevas, você é filho da luz. E a Bíblia diz que aquele que diz que ama o seu irmão, né, mas odeia o seu irmão, não está no Pai, e nem está nele, e nem está na luz, mas está nas trevas, né? Aquelas brigas, contenda continuamente, porque um lar cristão é um lar sagrado, um lar santificado, aonde o Senhor Deus, o Eterno, está lá no centro de tudo, no meio do lar, né? Nos dando força, o Espírito Santo nos fortalecendo, nos capacitando, nos consolando para as guerras, para as lutas do dia a dia, aleluia. Mas essa luz, ela resplandeceu sobre as trevas, e por onde tu anda, meu irmão, através da tua conduta, as pessoas vê, né, o agir de Deus. Louvado seja Deus na tua vida, e o nome dele é glorificado. Como é que nós glorificamos a Deus? Não é gritando, não é falando bem alto, se exibindo, se amostrando, querendo dar uma de danadão, querendo dar uma de sabe de tudo, não. O nome de Deus é glorificado lá no céu, é através do teu testemunho, da tua boa conduta, das tuas boas obras, né? Mas a obra, ela tem que andar com a fé, porque Paulo diz que é pela fé, não só pelas obras. E Tiago diz, tem que também ser pelas obras, porque se não for as duas juntas, se for pela fé, a obra fica morta, e se for só pela obra, a fé fica morta. Então a fé é que faz a diferença. A fé e a obra é como se fosse uma mão dupla que anda uma ao lado da outra. Então a fé e a obra tem que andar junta. A fé é que faz com que eu creia. A fé é que faz com que, louvado seja Deus, aleluia, eu siga avante. E a obra, o que é eu me mover, eu se mover, não ficar estagnado, né? Porque é totalmente diferente. Então a fé e a obra, as duas andam juntas. Então quando você dá um bom testemunho, glórias a Deus, aleluia, né? As pessoas estão vendo ali Deus na tua vida, né? A paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, José Maria Franco, o Shoa, né? Então, quando você dá um bom testemunho, o nosso Pai que está nos céus é glorificado diante dos homens. Então, a maior pregação não é aquela boa oratória, né? Aquela grande palestra, não. Mas o que é o teu testemunho de vida, é a pacificação que sai de dentro de você, né? A mansidão que sai de dentro de você. O servo de Deus, irmão, vê que Jesus, ele dava esse exemplo, aonde ele chegava, para tudo tinha solução. Ele ouvia as pessoas e ali ele lançava a palavra. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele é a luz do mundo, né? Porque a Bíblia diz que diz assim, não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, né? Então quer dizer, ele objetaram os fariseus, tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Olha o que os religiosos estavam dizendo que o testemunho de Jesus não era verdadeiro, que o testemunho de Jesus não era verdadeiro. Aí Jesus se irritou? Não. Jesus foi bater boca com eles? Não. Jesus, ele foi ali acusá-los? Não. Olha o que foi que Jesus disse. Jesus disse, posto que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim
e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e a ninguém julgo. Aí, ó. Esse negócio de julgar as pessoas pela aparência, irmão, isso é muito perigoso. O brilho vai sair de você. Você que tem esse espírito maligno de acusar a pessoa antecipadamente. Tem pessoas que antecipadamente, antes de ouvir a história, de ver a situação, vai logo apontando, vai logo acusando, vai logo julgando, né? Mas Jesus, ele disse, vós julgais segundo a carne, né? Segundo a aparência. Tem pessoas que julgam pela aparência, irmão. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O religioso, ele tem esse mal. Aquele religioso, aquele fanático, doente, ele tem esse mal de estar julgando as pessoas, procurando defeitos para acusar a pessoa. A salvação ia passando no meio da Galileia, no meio da Judéia, na região de Nazaré, de Belém, na Cesareia, na região de Samaria, de Decápolis. A salvação, aquele que veio para salvar, que veio para libertar, ele ia trilhando aquele caminho, passou pela aquela via dolorosa, mas muitos não enxergaram por causa da religiosidade. Quando aquele cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho, clamando ao filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ali era as festas dos pães asmos. Quantas pessoas estavam indo, passando ali naquele caminho, direcionado ali à festa dos pães asmos. Jesus estava lá, ali naquela tradição que tinha ali dos judeus. E quantos passaram por ali, aquele homem clamando, ninguém deu ouvido, ninguém deu uma de bom samaritano, ninguém ergueu a mão ali para o cego Bartimeu, porque quem vai atrás de milagre, quem sai de casa para ir atrás só de milagre, só de bênção, não olha para o próximo. Narabastere Calamanás. Não olha, não consegue ouvir o grito da Maia, da Maná, não consegue ver o grito, não consegue ver a angústia, Deus, daqueles que estão na beira do caminho, aqueles que vão atrás de movimento, não consegue ouvir o clamor de um necessitado, porque está indo atrás de interesses próprios. Temos que ir para a casa de Deus, para o tabernáculo de Deus, para adorá-lo. E no caminho já ir fazendo a obra com o ouvido sensível, com os lábios sensíveis no espírito, para ouvir evangelizar os que estão na beira do caminho, para evangelizar aqueles que estão andando pelos becos, pelos vilarejos, pelas vielas, pelas comunidades. E muitos, em vez de estender a mão, fazem julgar. Mas Jesus diz: se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim, né? Então, meu querido, Jesus, como a luz, ele ilumina cada pessoa. A luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz da igreja, a luz dos povos, a luz de Jerusalém Celestial, né? E quando a gente começa a olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, também fala, relata, tudo muda.
Jesus, ele é a luz que clareia sobre as trevas. Você já parou para pensar que aonde tem claridade e aonde tem luz, a escuridão não prevalece? A luz, ela é justamente para isso, para clarear aonde tu não consegue enxergar. A luz, aonde ela chega, ela clareia e revela o que está em oculto, revela o que está escondido. Ele não se pode, lá em Mateus capítulo 5, 14, 15, ele diz que não se pode esconder, né, o velador, né, debaixo do candeeiro. Por quê? Porque clareia toda a casa. Quando você está na sua casa e você apaga a sua luz e a casa não é rebocada, você vê aqueles burburinhos, você vê aquele barulho de rato, de barata, de insetos ali vasculhando dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas quando você acende a luz, o interruptor, você aperta no interruptor que acende a luz, se some o que é de rato, o que é de barata. O inseto, irmão, ele gosta da escuridão. Inseto que simboliza o pecado, uma simbologia. Estou trazendo aqui uma simbologia. Inseto é pecado, é peleja. Quando tem um inseto dentro da tua casa, tu vai pelejar, tu vai ter que se esforçar para eliminar ele. E tu só consegue enxergar se tu apertar o dedo do interruptor. Que interruptor é esse? Mais uma simbologia, uma analogia para você entender. É o interruptor da oração, o interruptor da palavra de Deus, é o interruptor do jejum, ela é do aquebrantamento. Essa luz, ela vai se manifestar, vai clarear de uma forma sobrenatural. Aí se tiver alguma serpente ali, tu vai saber qual é a serpente que tem. Às vezes tem uma serpente que está ao nosso redor, você não sabe qual é. Quando você acende a luz e clareia, você enxerga ali aquela serpente. Aí você vai ver se é coral, se é cascavel, se é jararaca, se é surucucu, se é caninana. Às vezes tem a serpente da prostituição nosso aqui perto de nós. Às vezes a serpente do adultério está assim no meio de nós. Às vezes a serpente do fuxico está aqui querendo nos arredoar, querendo nos tragar, nos envenenar. Às vezes a serpente da inveja está ali querendo nos envenenar. A inveja é um negócio totalmente diabólico. De Gênesis e Apocalipse vem falando sempre sobre a inveja. E a inveja, ela trouxe grandes consequências no meio das famílias e da nação de um modo geral. Mas só combate através dessa luz, né? Glórias a Deus, aleluia. Então, irmãos, louvado seja, agradecido seja o nome do Senhor. Então lhe perguntaram: onde está o teu pai? E respondeu Jesus: não me conheces a mim e nem o meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis o meu pai. Proferiu eles estas palavras no lugar do gozofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Quem é de Deus, a palavra de Deus diz, em João 8,47, ele diz assim, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Aí a pessoa diz: não, mas eu dou ouvido, que é isso? O que adianta tu ouvir e não praticar? E não viver que nesses fariseus aqui, que não vivia. E Jesus disse: só que é de Deus, ouve a palavra de Deus, porque isso não vem, porque isso não me dás ouvido, porque não sou de Deus. Por que vocês me dão ouvido?
Eles não são, irmão, religiosos. A pessoa religiosa, fanática, não, ela pensa que serve ao Criador, mas não serve. Serve à idolatria, ao orgulho, à soberba, à vaidade. Estou pregando o evangelho que salva, que confronta, que nos confronta todos os dias, que nos alerta, que nos capacita, que nos regenera, que nos restitui, que nos capacita a vencer. E respondendo, pois os judeus lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritanos e tens demônio? Olha aí o ponto que chega. Uma pessoa ignorante que não recebe uma repreensão, que não recebe as palavras de Deus, vai dizer que Jesus tinha demônio. É muita cegueira, irmão. É muita cegueira. Tem que tirar essa trave que está aí no teu olho. Não julgueis para que tu não sejais julgados. Aí ele diz, para tu tirar o argueiro que está no um cisco que está no olho do teu irmão, primeiramente tira a trave que está no teu olho. E replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro ao meu Pai, e vos me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busca e julgo. Em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Aí eles disseram: agora estamos certos de que tu tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, não provará a morte eternamente. Aí Jesus diz: és maior do que Abraão. Eles dizendo lá, né, os religiosos: és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, também os profetas morreram, e quem pois te faz ser? Aí Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vos dizeis que é vosso Deus. Entretanto vos tendes o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Olha aí. Mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu-se e regozijou-se. E perguntou-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Mas lá para trás, em João 8:45, mas porque eu digo em verdade, não me crerdes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crerdes? Aí por isso que ele diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, porque isso não me dais ouvido, porque não sou de Deus, né? Aí Jesus diz assim: mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouve de Deus. Assim não procedeu Abraão. Oh, irmão, quando você fala a verdade, vão querer te assassinar também espiritualmente de todas as maneiras. Vão querer te aniquilar de todas as maneiras, que como foi grandes homens de Deus, patriarcas, profetas, glórias a Deus, aleluia, reis, juízes que foram usados por Deus, tentaram aniquilar de todas as formas, mas Deus sempre deu vitória àqueles que são fiéis até a morte, né? E Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele respondeu: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como diz tu seres livres. E Jesus: em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O filho fica para sempre, mas o escravo não. Nunca fica por aí, sendo escravo.
né? Andando como um cavalo de Satanás, andando com a cangaia nas costas. Lembra da cangaia? A cangaia aqui dali é o jugo. Lembra que um animal no interior, se botar cangaia, da cangaia bota aqueles caçoazão, aqueles surrãozão, depois bota o peso em cima, aí depois mete o chicote. Quando é chicote é esporão, umas esporas. Ainda é amarrado aí num cabresto e é guiado. Assim é um homem sem Deus. Assim é aquele que anda nas trevas. Ele anda na cangaia, com a cangaia do pecado, né? Aquele jugo. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo, através da sua palavra, né? Vem, porque o meu jugo é leve. Ele quer tirar esse jugo, esses esporão do diabo que está aí querendo acabar com a tua vida, com a tua família, no teu lar. Essas esporas, né? Esses açoites que tu vês levando aí das trevas. Hoje essa luz, ela quer resplandecer sobre ti, para clarear o teu caminho, abrir os teus olhos, destravar o teu coração para aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a ser humilde de verdade, né? E Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procurar me matar, porque a minha palavra não está em vós. Ó. Quando a palavra não está naquela pessoa, ela quer te assassinar de todo jeito, espiritualmente, aniquilar. Assassino de alma é aquele que aniquila a pessoa na mente e no coração dele. Ele olha para aquela pessoa, ele só vê o mal. Todos nós temos boas qualidades, irmão. Temos nossos defeitos, mas também temos o nosso lado bom. Mas aquela pessoa que quer ver o mal, aquela pessoa que é assassino de alma, que quer aniquilar o caráter. O assassino de alma é aquele que quer aniquilar a tua índole, que quer aniquilar o teu caráter. Jesus ia passando, eles queriam aniquilar, dizendo: olha ali, Beelzebul, o falso rei, apontando, blasfemando. Né? Eles são do contra. Esse que é do contra, ele é assim: quando tu fala a verdade, ele só levanta contra ti. Eu, quando uma palavra vem para me exortar, eu recebo, irmão, e vou procurar melhorar mais. Todos os dias melhorar mais. Passar pela pressa de Jeová. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente minha vez de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não é incapaz. Por que é incapaz? A ignorância, a religiosidade. Mais uma vez eu bato nessa tecla. É incapaz de ouvir a voz de Deus e aprender a perdoar o próximo. Bota o dinheiro em primeiro lugar, bota os negócios em primeiro lugar, bota a avareza em primeiro lugar, bota essa ganância, a soberba em primeiro lugar. Não tem como ver a Deus. Não tem como ser uma pessoa digna que ama o próximo. Não. O vídeo já vai chegar a 30 minutos, vou encerrar para não cansar muito. Os que estão ouvindo a saborosa e maravilhosa palavra de Deus. Aí Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quanto ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Aí, ó. Porque ele é quem é o pai da mentira. Nós temos que lutar todos os dias para se livrar dessa maldição chamada mentira. Quem é o pai da mentira? O nosso adversário. O nosso adversário. Pai da mentira, pai da inveja, pai do adultério, da fofoca, da contenda, da divisão, da ira, do ódio, da soberba. É ele. Aí tem pessoas que não têm Deus e ficam criticando os servos de Deus. Ei, irmão, ainda tem homens puros, verdadeiros na terra.
Então tenha cuidado quando for apontar, quando for criticar. Porque esses que criticam são piores do que aqueles que estão sendo criticados. Vá consultar o advogado, o juiz, Jesus Cristo. E esse advogado é diferente, não precisa você marcar uma sessão, marcar um horário e pagar, não. É de joelho dobrado. Consulta ele se arrependendo dos teus pecados. Se arrependendo dos teus pecados. Arrependimento sincero do coração. Aí tu vai se consultar com ele, que ele também é médico. Tu vai dizer para ele qual é a tua doença. Ele vai te revelar qual é a tua doença da alma. Porque é a doença da alma. Não tem nenhum medicamento, nenhum vistorim que penetre lá para curar essa doença. A doença da alma está lá, a cura está lá em Isaías capítulo 53. E ele diz que através das suas pisaduras nós fomos o quê? Sarado, homem de dores. Não tinha aparência nem formosura, nem sequer fizeram o favor dele. Mas foi sarados pelas suas pisaduras. Sangue do Cordeiro, que purifica toda a alma. Louvado seja Deus. Então ele vai curar a língua grande, vai curar a fofoca, vai curar o chico, vai curar a contenda, vai curar o espírito de ladrão, de roubo, que engana, que chega como um sapatinho de lã, bem devagarinho com aquele sorriso, né, que a gente agradar, de conquistar, depois que conquista a tua confiança, aí joga a gaiola para te prender. Deus, ele quer te livrar do laço do passarinheiro nessa manhã. Lembra-te quando o salmista falou do laço do passarinheiro? Você sabe como é que é feito o laço do passarinheiro? Ele bota uma cordazinha assim, ó, invisível, que vai até a gaiola e lá tem a comida. O passarinho vai andando por cima dessa linhazinha. Mal a gente consegue ver a olho nu. Aí primeiro ele vai, ele dá uma olhada, ele bota primeiro o bico, dá uma bicada. Não aconteceu nada, ele olha para um lado, olha para o outro, aí volta. Assim aqueles que vão com seus próprios pés para o mundo, para a Babilônia, para Sodoma, para Gomorra. Vão com os próprios, vai lá, prova um pouquinho, aí olha, não tem nenhum irmão olhando, o pastor não está vendo, não tem nenhum irmão da igreja olhando. Aí vai lá dar uma bicadinha, aí gosta, aí volta. Aí depois vai, dá uma bicadinha e bota um pé. Bota só o pé. Não aconteceu nada. Vai, olha, não tem ninguém aqui não, tá tudo limpo. Aí volta. Aí depois, na próxima ele vem, olha para um lado, olha para não tem ninguém, eu vou dar mais uma bicadinha aqui nessa comidinha aqui. Aí coloca os dois pés e as duas asas, aí a gaiola desce, ó, pá. É laçado. Aí vai querer voar. Como é que voa? Se está preso, como é que vai voar nas asas do espírito? Se está preso no espírito da curiosidade, a curiosidade que levou ali aquele passo lá, para matar a fome naquilo que não é pão, para matar a sede naquilo que não mata a sede, que é o pecado. É assim que ele faz, irmão. Tá? Não sei que vai, ele bota só armadilha. Ele não tem poder para te empurrar e jogar lá, não. Ele coloca as armadilhas, a arapuca dele. Se você não abrir do olho, você que vai com seus próprios pés. Porque a Bíblia diz que há caminho que parece ser bom aos olhos do homem, mas para Deus são caminhos de morte. Guarde essa palavra. Medite, avalie o que eu falei aqui. Vá para as escrituras e medite. Vá lendo passo por passo o que eu falei aqui. Eu não. O Criador. É para o seu bem. Estamos nos últimos dias. Estamos passando por dias difíceis, por grandes lutas, grandes batalhas. Mas eu te digo, meu irmão, Ele é a luz que vai clarear sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, sobre a tua vida ministerial, em tudo na tua vida. Essa é a verdadeira luz que vai te mostrar a verdade, que vai te curar e que vai te libertar. Amém? Que Deus vos abençoe.
Em nome de Jesus. É forte.